Existe um momento na vida em que a fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma decisão real. Um momento em que aquilo que você acredita é colocado à prova por opiniões, tradições e conflitos. E é exatamente nesse ponto que surge uma pergunta que muda tudo. Você segue a verdade ou aquilo que é mais fácil aceitar? Se esse tipo de conteúdo fortalece sua fé, inscreva-se no canal, comente e deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos 15,7-21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu, do vosso meio, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado, por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs, para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram, e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados, nas sinagogas. Evangelho do dia, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, 15,9-11. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. As palavras dos papas: como o Pai me amou, também eu vos amei. Roquince, Noebe. O amor que Jesus nos dá é o mesmo amor com que o Pai o ama, amor puro, incondicional, amor gratuito. Não pode ser comprado. É gratuito. Doando a nós, Jesus trota-nos, como amigos menos com este amor, fazendo-nos conhecer o Pai, incluindo-nos na sua missão, para a vida do mundo. E depois, podemos formular a pergunta: como permanecemos neste amor? Jesus diz: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. V. 10. Amados irmãos e irmãs, onde leva este permanecer no amor do Senhor? Jesus disse-nos: para que a minha alegria esteja em vós, e que a vossa alegria seja plena. Think on. C. E a alegria que o Senhor possui, porque Ele está em total comunhão com o Pai, também quer que esteja em nós, pois estamos unidos a Ele. A alegria de saber que somos amados por Deus, apesar da nossa infidelidade, faz-nos enfrentar as provações da vida com fé, faz-nos atravessar as crises para delas sairmos melhores. É no viver esta alegria que consiste o nosso ser verdadeiras testemunhas. Papa Francisco agora, a tensão dessa mensagem começa a aparecer de forma clara e direta. O que vemos aqui não é apenas uma discussão entre líderes, é um confronto entre tradição e verdade, entre aquilo que sempre foi feito e aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Pedro se levanta e faz algo extremamente forte. Ele não argumenta baseado em opinião, ele aponta para aquilo que Deus já fez. Ele lembra que Deus não fez distinção, que Deus olhou para o coração
e não para rituais externos. Isso quebra completamente a lógica humana de controle. E é exatamente aqui que muitos se perdem ainda hoje. Porque é mais fácil seguir regras do que viver uma transformação real. É mais fácil exigir dos outros do que permitir que Deus mude o próprio coração. O silêncio da assembleia revela o peso daquele momento. Quando a verdade é exposta de forma clara, não sobra muito espaço para debate. Sobra decisão. E então Tiago confirma tudo. Ele mostra que aquilo não era uma novidade isolada, mas o cumprimento daquilo que Deus já havia prometido. Isso traz segurança, direção e unidade. Mas o ponto mais profundo vem no Evangelho. Jesus não fala sobre regras complexas. Ele fala sobre permanecer. Permanecer no amor. Permanecer naquilo que é verdadeiro. Permanecer mesmo quando é mais difícil sair. E isso muda tudo. Porque permanecer não é algo automático. Permanecer exige decisão diária. Exige disciplina. Exige renúncia. E é exatamente por isso que muitos querem os frutos, mas não querem permanecer na raiz. Querem a alegria, mas não querem o compromisso. Querem a fé, mas sem transformação. Jesus deixa claro que a alegria verdadeira não vem de fora. Ela nasce de permanecer nele. Agora a pergunta se torna inevitável. Você está permanecendo na verdade ou apenas seguindo o que é mais conveniente? Você está vivendo uma fé real ou apenas mantendo uma aparência? Porque no final, não é sobre o que você conhece. É sobre onde você permanece. E isso define tudo. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, comente e deixe o seu like. Porque a sua decisão também pode levar essa palavra a transformar outras vidas.